de verdade. Sim, senhor, mulher brasileira é feita de amor. Obrigada. Olá, estamos ao vivo com o programa AltV Mulher. Nossa convidada de hoje é uma educadora, psicóloga, uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem um trabalho extraordinário numa casa de cultura popular da Zona Sul. A minha convidada de hoje é uma pessoa que vai interagir com você, internauta, discutindo a importância das casas de cultura, o trabalho da Casa de Cultura, e nada melhor do que conversar com a nossa convidada, que bom tê-la aqui, Edna, no programa AltV Mulher. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com você. Obrigada. Edna, nós temos um interesse muito grande em conhecer como funciona uma casa de cultura, né? Em especial essa, que é bem diferente das outras casas de cultura. Você poderia nos colocar a diferença existente entre esta casa com outras casas de cultura? Bem, essa casa, ela vai fazer 30 anos o ano que vem. Ela fez agora 29 anos. Ela foi criada na década de 70, começou a gestar na década de 70 e no começo da década de 80, que ela se formalizou como uma casa popular. Ela está numa região que foi sendo invadida, vamos dizer assim, né, pela população, e os moradores da região, os movimentos culturais, sociais da época, né, as comunidades, reservou esse espaço público para que se construísse um espaço público de cultura. Então, ele foi pensado como pela mais de 20 associações de moradores da região, da Zona Sul, para ser esse espaço cultural da região. Então, ele começou assim, com essa proposta coletiva da comunidade. Então, assim. Ele nasce exatamente pelas mãos do movimento social popular da Zona Sul. Completamente. Até a casa que existe até hoje, que é uma casa que é basicamente um barracão, vamos dizer assim, ela ainda foi construída em mutirão pela comunidade. Então é uma casa que ela não só foi gestada, como ela é mantida também pelas organizações sociais da comunidade. Então, essa história, depois, né, o desenvolvimento dessa história da comunidade. Em 92, quando a então prefeita Erundina queria, né, por ela conhecer essa história dessa casa, essa casa serviu inclusive de modelo, vamos dizer assim, para que as demais casas fossem construídas. Então, a política pública de cultura, no que se trata em relação às casas de cultura, foram inspiradas nessa casa de cultura, com esse trabalho, da Zona Sul, criada em 1970. Isso, 1983, assim. Mas ela foi gestada em 70. Em 70, no final da década de 70. No final da década de 70. Isso, em 92, quando a prefeita, ela criou-se as casas de cultura do município de São Paulo. Com a gestão Marilena Chauí. Isso. E esta casa também começou a fazer parte dessa rede. Uhum. Então, ela tem essa história. Desde então, ela tem uma diretoria que é eleita a cada 2 anos e também ela faz parte da rede das casas de cultura. Então, ela tem essa gestão dupla, vamos dizer assim, desde do seu início. Da sua fundação. Agora, Edna, coloca um pouco para nós aqui, para a rede AltV, porque nós estamos com muita gente que é fora do Brasil, a importância do espaço cultural numa comunidade como essa, no extremo da Zona Sul, numa comunidade carente de outros serviços de cultura, né, de cinema, teatros, enfim, outros espaços de lazer, de cultura, nesta comunidade. O que significou, isso nós estamos falando de 70, 80, depois eu acho que vocês têm outros equipamentos hoje lá, né, na comunidade. O que significou isto para a população e o que significa isto para a população? Nós discutimos tanto a questão da inclusão do jovem nos espaços culturais, nos espaços de lazer,
na educação, na creche, nos equipamentos públicos, para que a gente possa ter um espaço forte no combate ao tráfico, né? Que a gente sabe o quanto o tráfico vem crescendo nessas comunidades, para que esse tráfico não tenha a oportunidade de assediar um jovem que está fora da proteção das políticas públicas. E essa é a discussão da inclusão dos jovens hoje, na nossa sociedade e em várias outras sociedades. Eu gostaria que você nos colocasse o que significa para essa comunidade, esta casa do EME Boi-Mirim. Olha, essa casa, ela sempre foi muito importante, não só essa questão cultural, mais de lazer ou de entretenimento, mas principalmente pela convivência, pelas as construções dos vínculos sociais, vamos dizer assim. Então a casa, ela sempre serviu também, tanto para o jovem quanto para a criança. Eu trabalho especialmente com a terceira idade, e ela tem esse propósito de se discutir questões, né, da convivência, dos grupos, das necessidades. Inclusive, dentro da casa nós temos, desde a sua fundação, um movimento de moradia, que discute a questão da moradia. Nós levamos para casa, e nós, não só eu, né, mas todas as outras pessoas, questões a serem discutidas, a serem vivenciadas, como a questão do negro, né, das mulheres. Eu trabalho com um grupo especialmente de mulheres idosas, com crianças, Então, nós além dessa questão da cultura em si, da convivência, nós também levamos para discutir questões da necessidade da comunidade como um todo, desde a questão da mulher, a questão da violência, a questão do desarmamento, a questão da saúde. Então, isso vai acontecendo de acordo com os grupos, com as necessidades que vão acontecendo. Bem, nós estamos numa rede internacional de mulheres, né? Então, dentro da casa se discute questões conjunturais, como a violência, sim, como o desemprego, a questão da redução da jornada de trabalho, a questão da infraestrutura, que cidade nós queremos. Todos os temas são abordados dentro da Casa de Cultura. A questão do tráfico, não é? A questão da droga. Agora, eu lhe pergunto, na questão da mulher em especial, você recebe uma mulher, às vezes, vítima de violência. Com certeza, vocês devem trabalhar também com mulheres que chegam completamente delapidada emocionalmente, fisicamente, psiquicamente. Ela está sem nenhuma referência, como elas mesmas nos colocam, sem o chão, né? Elas perdem o chão depois de uma violência doméstica, não é? E esses grupos que vocês trabalham lá na Casa do EME Boi-Mirim, que eu sei que você é uma educadora da Casa do EME Boi-Mirim, como é que vocês abordam essa questão? É em grupo, é individual, ou vocês enviam para a rede da comunidade? Vocês procuram, vocês têm interatividade com outros programas da rede pública? Temos, assim, na verdade, assim, as mulheres que nos chegam, elas já estão mais, assim, essa questão da violência diária não chega muito forte, né? Porque como lá na região nós temos outros, Casa Sofia, a questão da saúde. Então, vamos dizer assim, uma mulher mais violentada... Vamos aqui, meus internautas estão perguntando Casa Sofia. Casa Sofia é uma casa de atendimento a mulheres vítimas de violência. Isso. Na Zona Sul. Na Zona Sul. Que inclusive tem uma pessoa que trabalhou tempo, que eu estou esperando também para que ela venha, que é a Celina. Sim. E que eu espero que ela logo venha ao nosso programa também para falar um pouco da importância dessas casas nas comunidades de São Paulo. Então, tem a Maria Mariá, que também é outra instituição que trabalha também com mulheres, a União Popular de Mulheres também, que fica na região. Então, essas questões mais, vamos dizer assim, mais emergentes da violência... O primeiro momento, a porta de entrada não é a tua casa. Geralmente não é. Né? A não ser alguma que a gente tenha contato com ela e que a gente vê que a situação de violência está acontecendo, né? Aí a gente procura encaminhar para esses locais onde ela vai ter
Um atendimento um atendimento mais amplo, mais especializado. né? Agora, essas mulheres que você trabalha, muito com mulheres na terceira idade, Sim. né? Que estão rompendo com o modelo de que a pessoa, quando chega na terceira idade, é chinelinho, crochê, ficar dentro de casa, na frente de uma televisão, não é? E estão rompendo com isso. Sim. E aí eu quero que você coloque aqui, que eu acho que você fala com muito orgulho esse seu trabalho, né? Eu gosto muito. É um trabalho que eu posso testemunhar, que eu tive já o prazer, viu, Edna, de estar em uma das tuas festas lá de fim de ano, né? Umas festas quando as mulheres fazem um desfile da terceira idade. E eu queria que você colocasse como é que você toca essas mulheres, como é que você consegue fazer com que essas mulheres construam uma nova concepção da terceira idade, uma nova realidade delas mesmo, com elas mesmo, elas com a família, elas com a comunidade. Olha, coloca essa experiência aqui para nós. Então, esse grupo que ele existe há mais de, vamos dizer, uns 15 anos, né? Mas que ele se batizou, vamos dizer assim, que ele já teve um nome específico, nós temos há 13 anos. Então, se chama Flor de Lis. Flor de Lis. Flor de Lis. É o nome do grupo da terceira idade da Casa Popular. Ele apareceu quando nós fizemos a primeira apresentação pública. Aí elas acharam que ele deveria ter um nome. E aí foi que nós colocamos. Ele iniciou como um grupo de convivência. E o que quer dizer Flor de Lis? Flor de Lis, na verdade, foi um nome até bonito que elas acharam, né? Elas escolheram? Foi. Todo mundo achava que deveria ser o nome de Flor, né? Porque era um grupo basicamente de mulheres, né? E falamos várias flores, né? Uma citou um Flor de Lis e o grupo gostou desse nome e por votação se escolheu Flor de Lis. Tem site? Temos, ele está meio paradinho por dificuldades nossas de mexer com isso, porque nós não temos essa facilidade de mexer com esse instrumento. Ainda. Ainda. Mas me diga um negócio aqui, é um grupo de mulheres que foram chegando e você foi compondo. Sim, hoje pela você tá Casa de 15 anos Cultura. com esse grupo. Eu fui trabalhar, né? Eu sou psicóloga, eu trabalhava no Centro de Convivência, né? Que era da saúde na época, em 96. E já trabalhava com a Casa de Cultura, junto com o Centro de Convivência, como uma parceira, né? Porque era mais ou menos próximo. Em 96, com a história do PAS, né? Que todos os profissionais da saúde foram pulverizados para outras secretarias. Eu fui trabalhar na Casa de Cultura, que eu já conhecia o trabalho, já sabia. E aí comecei esse trabalho com grupos, com jovens, com crianças e com grupos de mulheres, né? Era um grupo de convivência que começou-se a discutir a origem dessas mulheres, né? Foram contando as suas histórias e nós começamos a fazer esse resgate dessa vivência que elas traziam, mulheres que vinham de outros estados, a maioria vieram de outros estados. Então, tinha essa experiência cultural forte na sua adolescência, na sua juventude, e trazia isso para o grupo com muito carinho, com muita alegria. E, a partir daí, nós começamos a trabalhar com essa questão da cultura popular, né? Com tradicional, com ciranda, com coco, maracatu, com as diferentes danças. Não, mas antes de entrar nessas danças maravilhosas, que é o resgate da cultura popular brasileira, regional, né? Porque todo mundo se vê numa daquelas danças, né? Antes disso, a nossa internauta, eu quero agradecer a participação dos nossos internautas aqui, pergunta a você, como psicóloga, que você é, educadora, se no começo elas valorizavam as suas histórias de vida. Não, muitas dessas mulheres, embora elas já participassem, algumas já participassem de outras atividades na casa, que nós temos tai chi, temos outras atividades, atualmente não muitas, mas o tai chi há muito tempo, elas faziam essas atividades. Então eu sentia a necessidade de que elas, porque elas sempre vinham conversar, uma vinha contar uma coisa, outra vinha contar outra, e aí se formou esse grupo para conversar. De convivência mesmo. E a partir desta convivência, umas foram chamando outras. Nós temos muitas histórias de vida difíceis
né, mulheres que estavam em depressão, mulheres que estavam, né, porque são idosas, que os filhos, né, se casaram, né, então elas ficaram então, um pouco... essas mulheres passaram pela síndrome do ninho vazio. Do ninho vazio, em geral. E nesse momento da síndrome do ninho vazio, é um momento muito propício para a depressão. Sim, algumas tinham perdido filhos, porque também naquela região várias perderam filhos, adolescentes, tem umas que perderam 2 filhos, outra perdeu 1, nós temos umas 4 ou 5 que perderam filhos. E aí essas mulheres foram acolhidas na casa do Hemomirim. E elas foram chegando na casa do Hemomirim. E também a mulher da cultura popular, da comunidade, elas são mulheres que passaram sempre pensando na outra pessoa, né? Elas eram crianças que recebiam determinações, né, dos pais, depois que se casaram, geralmente todas se casaram muito jovens. Serviram aos filhos, aí eram os maridos, aos filhos. Então, neste momento, é um momento onde ela está mais liberada desse trabalho cotidiano, vamos dizer assim, de ficar cuidando dos outros. Então, é um momento que ela começa a se sentir não tendo o que fazer, se sentindo desnecessário. Agora, Edna, neste momento, ela faz uma retrospectiva na vida e percebe que ela fez pouco ou nada para ela? Então, é isso que a gente tenta, que nas nossas atividades são colocadas por elas, né? Ou seja, eu agora estou vivendo aquilo que eu não consegui viver. Eu agora sou feliz, eu agora posso viver os meus momentos alegres, eu posso dançar, eu posso desfilar, as pessoas, por exemplo, o desfile que você viu, é um momento muito especial, porque é o momento onde a família vem para acolher. Ela vem para mostrar o seu lado bonito. Para aplaudi-la. Sim, então ela é um momento ela é estrela da noite. Sim, é um momento de rainha, de que ela se veste muito bem, lindamente. Como ela quer, ela que escolhe a roupa ou o grupo escolhe? Não, cada uma escolhe a sua. E ela vem mostrar aquele... Tanto que, assim, na verdade, eu aprendi com elas isso. Porque quando me disseram, quando eu cheguei, todo mundo... Essa ideia do desfile foi delas. Elas trouxeram essa ideia, eu achava um pouco estranho, desfile, coisas assim, né? Achava que não era uma coisa interessante. E elas me mostraram o quanto isso era importante para elas, até hoje, né? Nós fizemos no ano passado o nosso 10º desfile, né? Na Semana do Idoso. E a família, né? Você viu, a família vem sorrir, vem com roupa acolher. De festa. Todos vão com roupa de festa. Sim, nós recebemos por volta de 500 pessoas nesse dia, com chá, aquelas E eu gostaria que os nossos internautas pudessem entrar no site e que a Edna pudesse voltar outras vezes com uma ou com um grupo das mulheres de terceira idade, para que você que está aqui interagindo conosco no programa AltV Mulher, pudesse, aonde for, pudesse também criar um grupo como esse. O quanto é importante um grupo como esse. O quanto rompe com a solidão, com o desrespeito à condição da mulher na terceira idade, com o descaso em relação à mulher na terceira idade. Essa mulher se empodera, essa mulher ela torna autossuficiente, ela caminha com as próprias pernas, não é? Agora, nossa internauta diz aqui, o que você acha dessa mãe que tem na novela da concorrente, que ela não quer aceitar a ideia de que o filho saia de casa e que ela possa fazer essa trajetória que você colocou, esta caminhada em busca de um curso de profissionalização, ou uma oficina cultural, ou um exercício, uma física, como que é? Um esporte, não é? E ela não quer nada disso, parece que tem uma amiga que oferece os cursos para ela e ela diz que não quer, o que ela quer é disputar o filho com a nova... com a companheira do filho. Olha, eu não assisto novelas, mas assim, o que eu vejo em relação a elas, eu acho que assim, e isso também, né, a gente sente que quando a mulher ela não consegue mudar de perspectiva em relação
aos filhos, especialmente, isso acontece, né? Mas, assim, o que nós vemos, inclusive, em declarações delas e dos familiares, o quanto essas mulheres mudam de perspectiva. Porque ela passa adoece menos, ela passa a ter outros objetivos, ela não vive em função do outro o tempo todo. Não é que ela deixa os filhos... Que é uma doença, né? Você Sim, viver em função do outro, né? Porque e no momento que os filhos começam a fazer a sua própria trajetória, a cobrança, como é terrível, né? Porque ela fica esperando o mesmo sentimento, o mesmo tempo daquele filho, que já passou, né, para que, né, atenção. E aí começa a cobrar, né, e a gente vê mães muito possessivas, muito choronas, muito, né, e isso faz mal para todo mundo, né, faz mal para ela e faz mal para os filhos também, que se sente culpado por não ter dado atenção. E a gente vê isso, e nós estamos assim, além de ir para a Casa de Cultura, essas mulheres se abrem para outros espaços também. Né? Então, nós temos não só espaços culturais, como a Edith, que a gente pode um dia vir aqui, vai ser uma honra, que se abriu para a Cooperifa, uma pessoa que tem uma dificuldade, perdeu a visão nesse processo, né? Mas descobriu a poesia e hoje ela faz parte da Cooperifa, que é um grupo muito importante, né, da cooperativa de poetas da Zona Sul, que é nacionalmente conhecida, e ela faz parte desse grupo, e, né, embora com toda a dificuldade, ela sai da casa dela toda semana. É uma referência para muitos deficientes visuais e uma referência para mulher e mulher na terceira idade. Como esse programa também vai ser vinculado em vários municípios de São Paulo, além daqui que já está sendo, eu gostaria que você colocasse quem tem essa vontade de criar uma casa de cultura, tem a vontade de criar um grupo da terceira idade, como você que criou esse grupo maravilhoso, que é uma referência hoje nacional. Quais são os passos? Aqui o nosso internauta acabou de entrar aqui, eu quero desejar uma boa tarde também para ele. Quais são os passos para criar uma casa de cultura? Né? Você acha que passa sempre por uma casa de cultura ou pode passar por um grupo de terceira idade, independente disso? Não, as comunidades em geral têm esse espaço para, né, muitas comunidades existe o espaço físico, né, o que há necessidade de uma pessoa que tenha interesse em trabalhar com um grupo de mulheres, né, o nosso grupo de mulheres, na verdade ele foi de mulheres por característica mesmo, né? Se homem quiser entrar, também pode entrar, né? Não é específico para mulheres, né? Elas foram se agrupando e ficou um grupo de mulheres, né? Mas o que tem que ter uma pessoa interessada em ouvir as mulheres, né? Em respeitar essa conversa, né? Propor essa conversa. Uma construção sempre coletiva, sempre coletiva. Entre todos e todas. Sim, todas as nossas decisões são coletivas, são decisões de todo o grupo. Eu apenas canalizo essas decisões, organizo essas propostas, essas diretrizes do grupo, para que ele vá caminhando e que tenha o resultado que o grupo todo espera. Bem, né? Então a sugestão é que pode ser dentro de um prédio, por exemplo. Quanto salão de festa tem na cidade de São Paulo? E hoje, uma boa parte dos moradores do prédio, tem certos prédios na cidade de São Paulo que 60% são só de idosos. Sim. E não tem uma atividade entre eles. Né? Por que não criar esse conceito do qual nós fazemos, por exemplo, nós temos também durante todo o encontro semanal, nós temos um chá, né, um lanche que cada semana uma leva. Opa! Né? Então nós temos esse momento também de sentar, comer alguma coisa. Celebração. E deste momento, por exemplo, nós temos um livro de receitas. Opa, você trouxe para nós? Infelizmente não trouxe. Mas na próxima tem que trazer. Nós temos um livro de receitas que foram surgindo dessas receitas, né? As melhores que cada uma traz, o bolo da Estelita, a torta, né, da Zazá. Então, cada uma vai trazendo uma especiaria,
né, que o grupo vai fazendo e depois desse tempo nós fizemos esse... O meu internauta me pediu para te cobrar 2 promessas. Uma de trazer a poeta, Sim. que você colocou, que é uma deficiente visual, Sim. pessoa na terceira idade, qual a idade? Sim, tem 70 anos. 70 anos. E o livro de receitas. Ok? Tá. Na próxima, nós estamos esperando as 2, e se você tiver alguma coisa mais, está aberto também para os nossos internautas. Agora, eles te perguntam, na hora do desfile, houve alguma disputa entre elas? Quem entra na frente, quem fica um pouco mais para trás? Ou não existe isso? Não, nós fazemos, acho que ou um ano a gente começa pelo final dos nomes, outro ano a gente começa pelo começo, mas assim, não tem, assim, essa foi a diferença do nosso desfile. O desfile que elas conheciam era quase como uma disputa de escolha quem estava melhor vestida. E o nosso desfile não tem essa função de disputa. Todo mundo está bonito e tem inclusive essa ajuda, né? Uma leva uma coisa, tem vestidos que são emprestados, tem vestidos que uma leva um colar, uma ajuda a outra a arrumar o cabelo. Então, tem essa ajuda, não só, né, no dia do desfile, mas numa apresentação, em todas as coisas. Elas se ajudam, elas se produzem. É uma coisa, assim, o que elas dizem é que é como se fosse uma segunda família. Olha, o nosso internauta, o Adriano, ele disse o seguinte: o país precisa se preparar para a terceira idade. Nos próximos nas próximas 4 décadas, a média etária da população brasileira vai aumentar dos atuais 27 anos para 46 anos. Obrigada, Adriano, pela sua colaboração. E você acha que o Brasil está se preparando para receber e tratar e atender essa população, que nós teremos um salto enorme? Olha, eu acho que tem muito a se fazer. Eu acho que ainda nós temos uma filosofia de jovem, de país jovem só, né? O que é valorizado, o que é jovem, o que é, né? Em todos os lugares se pensa, até numa academia, né? Se pensa, você vai lá, você escuta a música de quem tem 20 anos, né? Você não pensa que a maioria das pessoas que estão lá são mais de 40, de 50 anos, né? Estou falando até por experiência própria. Eu sinto assim que na maioria das situações, até hoje eu digo, já tem o Estatuto do Idoso, já tem tudo isso, mas a gente vê ainda muita violência com os idosos. Hoje a violência é muito grande, né? A gente escuta famílias que deixam seus idosos, que abandonam, que tira as casas. Seus idosos, e o que é pior, a casa são deles e o quartinho é para o idoso. Mas ele construiu a casa, é a construção dele, e cabe a ele, muitas vezes, somente um quartinho. E que muitas vezes o idoso não denuncia essa violência, porque é o familiar dele, é a relação afetiva que ele ainda tem, é o vínculo afetivo que ele ainda tem. Nós temos discutido isso muito com a pastoral da terceira idade aqui no programa, e temos pedido para que eles denunciem. Porque quem ama cuida, quem ama não maltrata. E eu acho que o que você colocou muito bem, viu, Edna? Todo o idoso no nosso país deve usar como acessório básico o Estatuto do Idoso. Ele deve ter na bolsa ou no bolso o Estatuto do Idoso para que ele não seja desrespeitado. Uma coisa que me deixa super entristecida, e eu falo muito aqui com nossos internautas, é quando você vai para um restaurante ou para uma lanchonete, leva o seu idoso, todo mundo conversa e ele só fica lá. Ninguém, parece que ele não tem mais o que conversar, ele não tem mais ser olhado, não tem mais ser percebido. Eu às vezes até digo que é melhor nem levar para deixar numa situação dessa, porque às vezes dentro de casa ele está mais respeitado do que num espaço desse. Eu acho que assim, a nossa cultura é de uma coisa de jovem, né? Né? Tudo que é idoso rápido, né? Tudo que é idoso é velho e tudo que é velho é descartável. Né? Então a gente está no momento que a gente vai ter que mudar isso. E não, reconstruir essa relação, né? Essa relação de afeto, de respeito, porque quando você começou o programa, cada uma tem uma história para contar. Sim.
né? E sem memória não há futuro. Então, Quem não conhece a história do outro não conhece o futuro. A gente tem, além dos familiares, dessas pessoas, a gente também tem levado essa discussão, essa proposta para as escolas, que nós fazemos apresentações em escolas e conversa com os adolescentes. Muito bom. Né? Então, isso também, além da cultura popular, de discutir, né? E a própria visão do adolescente, assim, só uma história. Nós chegamos uma vez numa escola e as meninas, os meninos começaram aquele risinho, né? Aquele risinho debochado de adolescente, né? Em relação a elas, né? O que elas estão fazendo aqui com essas roupas? E aí elas ficaram até meio assim, porque era no banheiro, o banheiro era coletivo. E aí eu disse, não, fique tranquila, depois disso, depois elas vão mudar. E aí foi, né? Nós fizemos a apresentação e isso muda muito, porque eles têm uma outra visão. Né? A maioria dos jovens chega, queria trazer minha avó para cá, queria que ela viesse dançar também, queria que ela declamasse, queria que ela... Então, muda esse paradigma. Desconstrói aquilo que ele imaginou que ia ser um aborrecimento, uma coisa feia, coisa boba, né? Sentido, né? E a gente chama eles para ele. E a gente chama eles para dançar a ciranda, chama eles para dançar o coco, né? Até as danças que a gente tem, né? Então isso é muito... E eles começam a participar, no começo timidamente, depois eles participam e perguntam e querem saber. Então é muito E é muito como legal. o Adriano nos coloca aqui, né? Que a gente tem que se preparar, e nada melhor para se preparar para enfrentar uma sociedade daqui a anos de uma boa porcentagem de idosos no nosso país, é levar essa discussão na educação, na formação básica, não é? Na mídia, como nós estamos fazendo aqui, nos lares, não é? Porque a pessoa aprende em casa a respeitar o idoso. É em casa, ninguém está dizendo que, evidentemente, há relações e relações, né? Você, como psicóloga, sabe, a gente não pode cobrar de um pai, de uma mãe que não deu afeto ao seu filho, ao seu neto, não é? E depois querer cobrar na terceira idade. Né? Ninguém recebe o que não deu. Eu não sei se você concorda com isso. Sim. Mas dá para... Não, o que a gente tem sentido, por exemplo, nos desfiles, né? Sempre nós temos também a participação, porque como a entrada do desfile é sempre tem um acompanhante. E esse acompanhante é um familiar e muitas vezes é o jovem, adolescente desta avó ou bisavó. Nós temos até tataravó. Nossa, que nós temos mais de 80, nós temos umas 8. Né? E, então, isso facilita esse entrosamento, né? Porque são atividades comuns que eles realizam. Né? Então, porque o que a gente tem visto na sociedade é muito isso, os guetos, né? Os grupos, né? No interior, né? Porque eu sou do interior, a gente tinha, as coisas eram todas coletivas, né? O baile, a festa era desde a criança até o idoso, né? Tudo era coletivo, então não tinha essa separação. Hoje, na nossa sociedade urbana, nós temos os grupos muito separados e específicos. Isso faz com que o jovem só conviva com o jovem, o idoso também só se conviva com o seu idoso. Então, é importante ter os grupos específicos, mas é importante também... Encontro dessas gerações, gerações. Agora, eu quero dizer o seguinte, esse trabalho que você colocou, ele é bom para a sociedade, ele é bom para as mulheres, mas em especial para as famílias, né? Sim. Né? No começo, as mulheres voltam de uma outra forma para os seus lares. Voltam. No começo, nós tínhamos pessoas que, assim, os maridos, especialmente, não queriam que essas mulheres participassem. Né? Há uma resistência. Tinha uma resistência. De ciúmes, de que isso não é uma coisa, vai dançar, vai fazer isso, algumas coisas até religiosas. Certo. Né? Mas a partir do momento que elas começam a participar, e eles também, é o contrário. Elas falam, você não vai no grupo hoje? Você não vai fazer isso? Né? Elas estão te esperando. Você não vai participar, você não vai fazer o passeio que a gente faz com elas também, né? Que é uma das nossas atividades também. Então, isso tudo
a família começa a valorizar também. Lógico. E o primeiro momento, assim, delas superarem essa resistência, ou do filho, ou do marido, isso não é para você, isso é para jovem, não sei o quê, né? Cada um com o seu argumento ultrapassado, preconceituoso, cada uma tem uma forma de superar essa barreira, a primeira barreira de não ir? Tem, porque assim, o que a gente faz também, por exemplo, no desfile, além do desfile em si, você viu que a gente apresenta também um resumo, uma síntese do que a gente fez durante o ano. Então, é uma forma também de mostrar à família o que a gente realizou durante aquele ano. Né? Nesses nossos 10 anos, nós fizemos uma síntese desses 10 anos do grupo para mostrar para essa família, olha, nós fizemos tudo isso. Né? Então, eles também ficam participando, né? Eles também ajudam, por exemplo, no dia do desfile, vão os filhos ajudar a pentear a mãe, a avó, né? Então, tem toda uma preparação familiar, né? De conseguir os vestidos, né? De escolher os vestidos, né? Algumas fazem seus próprios vestidos, né? Então, tudo isso vira uma coisa familiar, uma coisa que não é só da pessoa naquele grupo. Então, todo mundo conhece todo mundo, por exemplo, né? Nesse dia, principalmente do desfile ou de apresentações que a gente vai fazer. As famílias se conhecem? Sim. Né? Nós fazemos, por exemplo, uma vez por mês também, os aniversariantes do mês, que muitas, inclusive, não tiveram. Muitas disseram, eu nunca tive um bolo de aniversário. Ela sempre fez bolo de aniversário para os outros, para os filhos, para o marido, para os netos. Né? Então, isso também foi uma coisa que a gente vem fazendo como esse resgate mesmo, né? De ser mulher. Que maravilhoso. Entrou no chat. Oi, Ana. Que bom que você está aí com a gente. Olha, eu quero aqui, em nome dos nossos internautas que estão interagindo conosco, te agradecer demais por esse trabalho. Porque eu acho que esse trabalho tem que ser ampliado. Eu acho que nós temos que ter em todo município, em todo canto, um trabalho como esse. Porque é um trabalho de amor, é um trabalho de respeito e é um trabalho de emancipação. Não é? Porque as mulheres se empoderam e essas mulheres acabam caminhando com as suas próprias pernas, sem aquele conceito de que estou esperando a morte, né? Sim. Então, eu quero desejar muita força a você e te convidar para outras vezes ao programa Altive Mulher, te parabenizar pelo programa e dizer da oportunidade, da coerência desse trabalho com uma concepção da sociedade de inclusão da pessoa da terceira idade, do jovem, não é? De todos. Então, eu acho que é na ação que se faz a inclusão. E a casa do M. Boimirim, da Casa Popular do M. Boimirim, está de parabéns, e de fato a gente vê que lá existe inclusão. Eu agradeço, né? Para mim também é um prazer estar com vocês contando essa história. Para mim é um prazer estar com elas também, né? A gente é um convívio semanal, intenso, forte, né? Onde é um aprendizado contínuo. Sim, né? A minha atuação profissional lá, ela apenas serve, né? A minha formação profissional apenas serve vamos dizer, de subsídios para mim, né? Mas o meu trabalho é como pessoa mesmo, assim, como mulher, Edna, mulher, né? Que já está entrando na terceira idade, né? Então, toda essa vivência faz parte desse meu processo. Mas assusta menos, talvez, do que quando elas entraram na terceira idade, não? Eu acho que sim, né? Para mim, ainda estou começando, né? Acabei de fazer 60 anos, ainda estou me adaptando a isso, né? Mas a gente vê que é possível viver a nossa fase, a maturidade, né? De uma forma diferente. Lógico. Do que viveram as nossas avós, né? Né? Essa caminhada todos nós fazemos, não tenha dúvida. Nossas avós, nossas mães, nossas bisavós, porém são tempos diferentes. Sim, né? Então eu acho que a gente está vivendo esse novo tempo, graças começando a construir um novo tempo. Graças a muitas Ednas. E até a nossa possibilidade de viver mais, né? Antes, uma pessoa com 60 anos era né, poucos chegavam até lá,
Hoje estão chegando até os 80, muito bem, muitos chegando até os 100, né? De uma forma... Mas viver bem com qualidade, né? De uma forma com mais... qualidade, sim. Com emancipação. Sim. Esta coisa de que o idoso já não tem mais o que dar, pelo amor de Deus. Eu acho que isso inaceitável, eu acho que a gente tem que reagir. É o papel do meio de comunicação, é o papel do programa AltV Mulher e de vocês na educação, na comunidade, de todos, somando para que a gente possa desconstruir esse conceito tão negativo, tão desrespeitoso em relação a quem fez a história. Mais uma vez, Edna, muito obrigada. Volte sempre ao programa. Voltarei assim que for convidada. Com certeza. E a você, internauta, até o próximo programa AltV Mulher. Quero agradecer a todos que interagiram conosco e todas que interagiram aqui conosco no programa AltV Mulher. Mulher de verdade, sim senhor.